Só imagine um mundo onde os cultivadores foram exterminados pelos demônios. Então agora, sem os cultivadores, que eram os mais fortes, né? Agora o continente ele foi habitado por outras espécies, tipo monstros. Obras de cultivo que tem muitos monstros, demônios assim, é a Undead Villain e Artestar do Shang. Essas duas obras têm muito demônios, monstros, coisas assim, junto com os humanos. E essa obra não é diferente. Essas outras raças tomaram o poder central do continente. Então, logicamente, usaram outros tipos de poderes. Poder demoníaco, poder da alma, magia, mana, tudo isso acabou superando a cultivação em conhecimento, porque sem os cultivadores a cultivação decaiu e não tinha ninguém para usar a cultivação, então o poder foi esquecido. Até pouco tempo, porque o nosso protagonista ele acabou de ressurgir depois de 5.000 anos. Após 5.000 anos desse extermínio, está totalmente forte como sempre e ainda vai aprontar muitas coisas pela frente. E logo de cara no início nós já vemos várias waifus. Então o cara já não tá sozinho desde o início, tirando o fato de que ele é muito forte mesmo. Como toda obra de cultivo, o cultivo é sempre o poder mais forte e ninguém supera. Aliás, o protagonista me lembra muito o Yansen, não sei porquê, mas ele me lembra. E é isso, rapaziada, espero que deixe seu like, você se inscreva e vamos pro vídeo, porque tá maneirinho. Lembrando que o nome vai estar na tela, então não se preocupe. O manhwa já começa em uma floresta perdida, onde tinha dois cavaleiros aleatórios, que eram bem fracos, e uma maga de rank D da Igreja Santa da Cruz. Aliás, a maga, ela era linda demais. Você já percebe que vai ser uma personagem importante logo no início, quando ela é apresentada, né? Os caras capricham demais. E voltando à história, e do nada, quando eles estavam no meio dessa floresta, procurando goblins, eles vêem uma pessoa totalmente estranha saindo do mato. E essa pessoa estranha não era nada menos que nosso protagonista, que também estava procurando por goblins. Os cavaleiros, eles começaram a rir das roupas do protagonista, porque eram roupas totalmente diferentes. Eles não estavam acostumados a ver aquelas roupas que eram as roupas de cultivadores normais, obviamente. Eles até tentam medir a força mental do protagonista, só que dá totalmente zero, sempre é assim. Os caras realmente vai testar a força do protagonista, aparece que é zero, só que o poder do protagonista é tão forte que não tem como medir. É sempre isso, eu amo esse clichê. Mas o protagonista só foi embora daquele lugar, virou a cara e pronto, foi embora. Enquanto isso, eles estavam matando goblins de nível 1, que no caso eram os dois cavaleiros mais a maga. Até que depois que eles mataram todos os goblins naquela região, o protagonista e a maga e os dois cavaleiros chegaram em um templo. E no templo tinha um goblin gigante imóvel, ele estava totalmente paradão lá no meio. Mas um dos cavaleiros, ele foi averiguar esse goblin gigante de perto. Só que do nada, quando ele menos esperava, o cavaleiro teve seu braço cortado pelo goblin gigante de nível 3. A maga sozinha ainda tentou derrotar o goblin, mas não conseguiu. Ela foi derrotada facilmente. Mas prestes a morrer, o protagonista chega e salva ela. E ele manda ela ir pra longe, porque ele vai solar e é melhor não estar perto de lá. E quando ela já estava longe o suficiente daquele lugar, o protagonista invoca um raio celestial do céu. E manda um na cabeça do goblin, que morre na hora, obviamente, né? Ninguém tanca um ataque desse não. Então já era de manhã, o protagonista estava meditando até de manhã, recuperando as forças. Com todo mundo acordado, o protagonista pegou o goblin inteiro pra ele não deixou nada pros outros. Pra não falar que não deixou nada, ele deu um dente pra cada um dos cavaleiros. A maga não precisava porque ela era muito rica e de uma família muito boa. Só que ele acabou indo pra a cidade junto dos três, que eram os dois cavaleiros e a maga. E lá a maga perguntou qual o nome dele, antes dele ir embora. E ele respondeu que seu nome era Zong Tianxun. Então já descansando mais tarde, ele estava tomando banho e vendo os drops do Goblin que ele matou. E neles tinha um medalhão espiritual que tinha a energia dos cultivadores, uma que era muito raro naquela época, que se passaram 5.000 anos depois dos cultivadores serem exterminados. E se ele perceber, ele usa o medalhão e acaba liberando uma raposa meio humana, que era um espírito. Ela tentou beijar ele para pegar sua energia espiritual, e ela ainda tenta usar uma ilusão nele, só que não adiantou nada, porque ele não foi afetado. Então, avançando um pouquinho, vamos apenas falar que rola um acordo entre os dois e que ela vai ter energia espiritual com ele se ficar perto dele. Como na guerra de 5.000 anos atrás, entre os cultivadores do mundo e o exército demoníaco, onde os cultivadores foram massacrados e extintos, e assim acabou surgindo novas raças que tomaram o continente, como elas, elfos, súcubos, sereias, entre outras, magos e etc, entre muitas outras raças que tomaram o continente com o desaparecimento dos cultivadores. Mas o ponto é que o protagonista não tem memória de nada disso, dessa luta de 5.000 anos atrás. Ele só consegue lembrar um pouco da sua espada quando ele acha ela no futuro. E é isso, rapaziada, e assim acaba o resumo rápido dessa obra, que eu não quis me aprofundar muito, e eu peço o like e que você se inscreva, e é isso, rapaziada, valeu e até mais.